Olha, desde já dizer que costumo acompanhar o teu conteúdo, nomeadamente no TikTok, aqueles vídeos que fazes sobre debate, sobre ideias Sim, para sim. algumas. E falar também sobre futebol, perspectivas. Um vídeo Boa. muito interessante, por exemplo, sobre a questão dos playoffs, Uhum. a existência ou não, o futebol alemão, que também já vamos chegar aí. Meti no guião uma questão sobre isso que eu achei muito Sim, interessante. sim. Eu Há vi muita também que, coisa para falar. sim, tens aqui muito conteúdo. Também fizeste livros não ligados a desporto na altura, não foi? Não, não, não. São livros de ficção, pá, romances tradicionais. O último já estamos em que é 2025, pai, Acho há que foi 6 anos. 2012 o último, não? Não, não, o primeiro. O primeiro foi 2011, depois o segundo 2013, depois 15 e 19. Por te perguntar como é que começou a nascer o teu interesse e como é que começaste a acompanhar futebol. Eu acho que é uma pergunta que vais encontrar resposta em muita gente como nós que gosta de futebol, não é? Acho que é quase uma herança cultural que nós trazemos dos nossos pais, da nossa família, dos países onde vives, não é? E nós em Portugal temos essa ligação profunda ao futebol. No meu caso, juntou-se o 2 mais um, porque eu cresci como filho de pais imigrantes, já lá vamos mais à frente à questão da Alemanha e da Suíça, mas eu acho que é herança familiar, não é? Todos nós, neste caso, os pais têm um clube, começam a levar o filho a ver os jogos desse clube. No meu caso, como cresci na Suíça, porque os meus pais viviam lá, vivíamos muito perto do estádio do St. Gallen, da cidade onde nós vivíamos, portanto comecei muito cedo a ir ao estádio e tornou-se parte de mim, portanto não há uma razão que eu te diga para comecei a gostar de futebol por causa disto. Acho que é mesmo, acho que a melhor forma de descrever isto é a herança. Foi-me passado o gosto por futebol, e há sempre uma história gira que eu conto que quando eu era miúdo, 7, 8 anos, não mais do que isso, os meus pais trabalhavam à noite e eu já ficava sozinho em casa, e então a minha diversão, isto nos anos 90, meados dos anos 90, para não havia internet, não havia Netflix, não havia TikTok, então a minha diversão era no corredor de casa pegar numa bola ou num boneco e jogava futebol, a porta era a baliza e eu divertia-me. E ao mesmo tempo jogava futebol, para introduzir o tema que seguramente vais querer falar mais à frente. Eu narrava o meu próprio jogo, portanto, são coisas muito difíceis de explicar, mas eu acho que a questão da herança é mais importante, sem dúvida. Ou seja, desde que te lembras que vês futebol. Sem dúvida nenhuma. Desde que sou gente, que o futebol faz parte da minha vida. Quer o lado clubístico, e depois, obviamente, o gosto que eu fui ganhando por trabalhar no futebol. Percebi ali aos 10, 11, 12 anos que não ia conseguir ser jogador de futebol, que é outro dos sonhos que todos nós acho que temos quando somos miúdos, e só 0,001% é que depois a consegue mesmo, e a determinada altura eu comecei a perceber que queria fazer alguma coisa relacionada com o futebol, porque sim, desde que me conheço, que o futebol é uma parte muito importante da minha vida, do meu dia a dia, do meu relacionamento até com o meu pai, com os meus amigos, é uma parte muito importante, sem dúvida. O interesse pelo jornalismo surgiu como uma forma de trabalhar diretamente com futebol, não podendo ser parte, se calhar, ativa no jogo em si, mas uma forma de conseguir acompanhar o futebol e fazer disso profissão, não? Sim, essa é uma das razões, mas não é a única. Eu, desde muito cedo, que descobri que queria ser jornalista ou pelo menos fazer comunicação relacionada com futebol ou com desporto. E eu acho que isso também tem muito a ver com aquilo que somos, com a nossa personalidade. Eu sempre fui alguém muito comunicativo, sempre tive, chamemos-lhe facilidade, ou lá o que seja, de escrever, de falar, de socializar, portanto eu acho que a certa altura essa paixão pelo futebol e esse interesse que eu também mostrava desde miúdo, não só no jogo em si, mas em tudo o que rodeia o futebol, aliado à questão da comunicação. Eu costumo dizer sempre, eu sou uma pessoa de letras, não sou uma pessoa de números. Portanto, a certa altura, eu lembro-me que eu com 12 anos, 13 anos, já tinha bem claro que queria ser jornalista desportivo. Obviamente que na altura tu não sabes muito bem o que é que isso implica, não é? Tu lês os jornais, tu vês os jogos, vês os programas, e dizes, "Pá, era aquilo que eu gostava de Talvez a fazer, não parte é?" positiva, não vês Só todas vês, as dificuldades que estão isso, associadas.
Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é assim que tudo começa, não é? Com o sonho, com o lado bonito da coisa, e foi um bocadinho assim. Portanto, a questão de perceber que o futebol é realmente uma parte central da minha vida, aliada à minha personalidade desde cedo, acabaram por redundar naquilo. A nível de estrutura de apoio familiar, tiveste o apoio necessário? Foste incentivado para seguir esta carreira? Sim, sim, não posso dizer o contrário. Obviamente que veio sempre atrelado do aviso, porque né, os meus pais também percebem um bocadinho o mundo em que vivemos, não é? A preocupação de será que vais arranjar emprego e depois a questão, será que vais ganhar o dinheiro suficiente para poderes viver uma vida estável? Portanto, eu sempre tive via verde para seguir o sonho. Ao mesmo tempo que me diziam sempre também, opá, vê lá, porque a probabilidade e a possibilidade de fazeres disso vida é um bocadinho quase como ser jogador de futebol, não é? Não há garantias, Sim. porque depois é preciso muita coisa acontecer, só talento, só formação, às vezes não basta, porque o meio é competitivo, há muita procura, ou melhor, há muita gente, infelizmente, e ainda bem que assim é hoje em dia, a licenciar-se e a sair para o mercado de trabalho, mas isso tem o outro lado da moeda, porque quantos mais são, as posições não Menos aumentam espaço há muito, para todos. menos espaço há para todos. Mas voltando à tua pergunta, sim, desde o dia um eu disse bem cedo o que é que queria fazer. Aliás, logo no secundário fiz uma escolha muito. Desculpa, já está aqui a ligar. Fiz uma escolha muito consciente que o meu caminho tinha que ser pela área das humanidades, do português, onde a minha capacidade comunicativa fosse melhorada para depois conseguir entrar na faculdade e no curso de jornalismo. Portanto, 100% de apoio desde o dia 1. Pronto, é também um parte o costume dos pais, a preocupação de conseguires trabalhar naquilo que mais gostas, mas ao mesmo tempo de conseguires garantir a estabilidade e estrutura para ter uma qualidade de vida Claramente, boa. Ah, claramente. Tu, como filho de pais imigrantes, fizeste a formação académica em Portugal ou na Suíça? Não, já fiz a formação académica em Portugal. Eu vivi na Suíça até aos 13 anos. Depois, na altura, os meus pais regressaram a Portugal e eu regressei, obviamente, com eles. E depois todo o meu processo académico de secundário e de faculdade já foi feito cá. Cresci isso sim na Suíça, na parte alemã, o que foi, para além de me dar uma visão do mundo um bocadinho mais ampla, numa idade muito jovem, que eu acho que é uma coisa extraordinária, da qual eu sei que tenho muita sorte, permitiu-me aprender alemão, que é uma mais-valia hoje em dia, mas a formação académica foi feita em Portugal já. Portanto, depois fiz o oitavo, nono ano, até o 12º já em Portugal e a faculdade em Portugal. Tendo em conta o teu gosto pela escrita e o facto de já teres realizado obras, nomeadamente sobre outros temas, sobre outras áreas, pensas vir a escrever um livro sobre desporto, sobre futebol, mais concretamente? Já pensei várias vezes nesse assunto. Tocas aí numa questão importante. Como eu disse, eu escrevi 4 livros relativamente cedo, mesmo cedo na minha vida. Nenhum deles teve assim aquele sucesso extraordinário, porque literatura e nem é pior que jornalismo e que futebol. Portanto, é preciso mesmo muita sorte. E se calhar eu também não tenho o talento necessário para ser um escritor. Vamos também ser honestos nisto, porque ser bom jornalista e escrever bem enquanto jornalista não é a mesma coisa que escrever literatura, obviamente. Mas sim, essa questão de escrever alguma coisa no futuro relacionada com futebol está sempre presente, sobretudo um livro sobre futebol aliado ao jornalismo e à comunicação, um bocadinho da forma como eu vejo, eh, ou melhor, a forma como eu gostava que se fizesse jornalismo. E esse é um assunto que eu discuto muitas vezes abertamente. Um, Cá está, por ter uma cultura, e podemos falar disso, de centro da Europa, depois a Alemanha foi muito importante na minha educação quase comunicacional. Eu gostava um dia de escrever um livro basicamente apresentando outras formas, se calhar, de se poder fazer jornalismo, ou comunicação, porque eu acho que o jornalismo em si não há muitas formas de se fazer jornalismo. O jornalismo puro e duro é o que é, sempre foi e Tem vai regras continuar a muito ser. fixas. Regras muito fixas, regras muito sérias que devem ser seguidas para bem de todos nós, e infelizmente vivemos num mundo em que percebemos que às vezes a fronteira entre o jornalismo e outra coisa qualquer está muito esbatida hoje em dia, mas eu acho que no caso do futebol em si, há duas vertentes que eu acho que são relevantes, que é a vertente do jornalismo, ou seja, da análise dos factos, de descobrires a notícia e de seres frio
e objetivo e nada romantizado quando se dá uma notícia, e isso é transversal a tudo, a política, a futebol, a sociedade, a notícias do dia a dia, essas regras são imutáveis. O futebol e o desporto, na verdade, têm uma coisa extraordinária, que às vezes as pessoas esquecem-se, que é entretenimento. E eu acho que na forma de comunicar, e mais ainda hoje em dia, o futebol tem que conseguir conciliar as duas coisas. Portanto, a parte da informação pura e dura, porque as pessoas querem ser informadas e bem informadas, mas as pessoas também querem ser entretidas quando leem, veem e ouvem sobre futebol. E eu acho que é esta ponte que se calhar ainda estamos um bocadinho a meio, enquanto sociedade, há países que estão muito mais à frente do Portugal. Eu acho que nós aqui ainda estamos muito amarrados ao tradicional e à seriedade, e meu Deus, se sairmos um bocadinho desta linha, não estou a falar daqueles canais sensacionalistas que existem só para isso, não é? Mas acho que mesmo os canais sóbrios podiam, e eu acho que vai ter que ser assim, encontrar aqui um equilíbrio entre ter as pessoas ao mesmo tempo que se informa as pessoas. E olha, é um bocadinho isso que eu tento fazer, por exemplo, no meu canal do TikTok, serve um bocadinho para isso. E nas tuas redes, de modo geral, costumas pautar por por tentar fazer mais sobre isso. Que estratégias é que achas que nós, enquanto, pronto, profissionais da comunicação, podemos encontrar para equilibrar a questão de transmitir a informação com o facto de entreter o espectador? Eu acho que O que é que primeiro falta fazer? falta mudar a mentalidade. Porque se olhares para a forma como, por exemplo, o Brasil comunica o futebol, comunica o desporto, nos canais de televisão, nas redes sociais, seja onde for, tu já percebes que é diferente da forma como se faz em Portugal. Não é? Todos nós gostamos de ir às redes sociais e ver os excertos dos programas brasileiros, muitas vezes, que têm uma leveza diferente, têm a leveza é mesmo a palavra certa, não há aquela rigidez, não há aquele medo, muitas vezes, de será que disse bem, será que disse mal, será que disse mais do que o que devia. Há a questão, por exemplo, do canal americano da CBS, hoje em dia, que tem o Micah Richards, o Thierry Henry, e a Kate Abdo, agora que casou-se, já se chama assim. Todos nós adoramos ver aqueles clipes, não é? E o que é que eles estão a fazer? É um canal de televisão que nos está a informar sobre futebol ao De mesmo forma tempo espontânea. e que nos está a entreter, estamos a entreter. Isso tem a ver sobretudo com mentalidade e com o medo que nós continuamos a ter em Portugal de se eu disser isto já me vão colar a clube A, se eu disser aquilo já me vão colar a clube B. Hum, Há muita hipocrisia ainda, eu vou mesmo dizer isto. E há outra questão, que eu não sei se tu sabes, mas se me acompanhas nas redes provavelmente já percebeste, que é a questão Assumes do o assumir clube. o clubismo. É benfiquista. É isso, é isso. E eu não vejo, cá está, é uma luta que eu já perdi muitas vezes e se calhar vou perder até ao fim dos meus dias, mas que eu acho que seria o primeiro passo para nós em Portugal, para já desarmarmos as pessoas que depois nos apontam o dedo. Não é? Se tu souberes de antemão qual é o meu clube, tu até podes concordar ou discordar, mas já não Vais tens. perder um argumento. Vais perder um argumento, porque eu acho que muitas vezes o que se gosta de facto é criar o clima da suspeição, não é? E eu acho que é isso que faz vender muito, porque depois esticamos a discussão, mas será que ele é, será que não é, mas eu estou a acusar de... Pá, abertamente perdes logo esses argumentos. Depois podemos discutir se concordas comigo ou não, ou se achas que eu estou a fazer um bom trabalho ou não. Mas esse argumento do achares que é vermelho, azul ou verde, vai cair logo por terra. E eu acho que, voltando ao início da tua pergunta, é muito isso, é nós soltarmos um bocadinho desta rigidez, deste medo, desta cultura do, pá, vou dizer o que é politicamente correto muitas vezes, ou então exatamente o contrário, não é? Que hoje em dia, mais uma vez, a linha entre o que é ser jornalista e comentador também está muito esbatida. E obviamente que se aproveita muito essa questão para que se colocarem comentadores eh, abertamente assumidos em clube, de adeptos de clube A, B ou C, em programas de televisão, que na base até nem está errada, a forma como é feita muitas vezes é que está errada, porque não é utilizada para entreter, é utilizada para criar ruído. Portanto, há aqui várias coisas que eu acho que nós, enquanto sociedade de consumo deste tipo de conteúdo, temos que fazer. Não sei se o vamos conseguir fazer, mas eu acho que tem muito a ver com isso, tem a ver com mentalidade e cultura. Por exemplo, na Alemanha, não sendo tão parecido como é no Brasil, ou como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo,
também há uma forma diferente de fazer isto, não há este medo constante de pá, não me quero atravessar porque senão vai dar asneira. Com tanta exposição que tu tens nas redes sociais e o facto de não esconderes as tuas opiniões, seres transparente e direto naquilo que dizes, queria perguntar se costumas receber muitas críticas e se acontecer, como é que lidas com elas? Olha, vou-te dar a resposta que para mim é a melhor resposta de todas. Eu recebia muito mais críticas antes de, para já, ter tanta exposição, eh, e antes de assumir de facto publicamente e repetidamente o meu clube. Nomeadamente nos meus primeiros anos, quando comecei no 00, por exemplo, hum, eu bastava dizer qualquer coisa que eu fui acusado de ser do Porto, do Benfica, do Sporting, fui acusado de tudo e mais alguma coisa e cheguei a ser literalmente bombardeado com críticas que, pá, infundadas e completamente estapafúrdias. Ironicamente, desde que eu assumi abertamente o clube, e então nas redes sociais, e eu devo dizer isto, há uma. Cá está, perdeu-se o argumento. Portanto, os adeptos do Porto e do Sporting que me acompanham, por exemplo, hum, sabem de antemão qual é o meu clube. E, portanto, se vão para lá e vão discutir pela positiva, ótimo, espetacular, e felizmente é isso que tem acontecido. Hoje em dia são mesmo muito poucos mesmo. Volta e meia, lá aparece um, não há nada a Há sempre fazer. exceções, não é? Há sempre exceções à regra, como é lógico, mas eu sinto-me de certa forma confirmado na minha decisão pessoal que tomei ao longo dos anos de vamos assumir isto, vamos tornar isto muito mais transparente, vamos tornar isto muito mais leve, porque as críticas reduziram drasticamente, por incrível que pareça. O facto também de não esconderes o teu posicionamento e de as pessoas que te acompanham de forma regular perceberes que és imparcial, não é? Nas análises que fazes e nas opiniões que transmites, também acaba por fazer com que sintam que não condicionas aquilo que É dizes isso. pelo facto do clubismo, que é claro Tal e que qual. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E esta foi uma coisa que eu tentei explicar várias vezes ao longo dos anos, até internamente. Eu já contei estas histórias várias vezes. Portanto, a minha carreira de jornalista foi quase toda ela feita no 00 desde o início. E quando eu comecei a defender esta ideia de que nós devíamos assumir o nosso clube, internamente houve muitas discussões, não é? De, epá, não sei, não sei quê, e as pessoas vão achar que tu não és objetivo, não na altura é? ainda havia mais conservadorismo que agora, ainda assim, não é? Muito, Ainda mais muito, complicado exatamente. foi. Eu comecei há 14 anos no 00, portanto já é meia geração quase. Mas eu sempre defendi isso, que é, eu sou jornalista e serei até ao fim. Independentemente de eu produzir hoje em dia conteúdo nas redes sociais, que é mais de entretenimento, que é mais opinativo. E eu acho que as pessoas têm que perceber que não há, que há uma divisão entre o Duarte Monteiro, adepto do Benfica, que na- quando está livre ao fim de semana quer ir ver futebol com o meu pai e com o meu irmão, que são benfiquistas. Se eu quero ir ao Estádio da Luz e quero tirar uma foto e quero publicar a foto, eu não me devo sentir condicionado por isso, desde que o meu trabalho depois reflita o maior da objetividade e de isenção Imparcialidade. possível. Todos vamos errar. Todos. Todos nós cometemos erros. Eu já cometi imensos erros e vou continuar a cometê-los. Vamos escrever textos infelizes, vamos fazer comentários infelizes. Olha, desde que criei estes meus canais nas redes sociais, muitas das vezes eu penso num assunto e dou a minha opinião e depois vem malta a dizer, epá, não percebes nada disto. E eu ponho-me a pensar, digo, se calhar tens razão, pá, se calhar mais valia ter estado calado. Isto vai sempre acontecer. Ninguém é infalível. Agora, eu acho que é isso que faz com que muita gente me siga que não seja benfiquista. Eu procuro sempre olhar para o que vejo, objetivamente, e depois dar a minha opinião, sem nunca uh, ser ou atacar por maldade clube A ou clube B, jogador A, B ou C, porque isso sim seria prestar um mau serviço. Agora, tu sabes que eu sou do Benfica. Ontem fiquei acordado a ver o Porto. Sim, fiz um vídeo daquilo que achei. E isso, pá, por acaso até achei que o Porto não esteve melhor, ou o jogo correu melhor ao Porto que eu achava. Se tivesse corrido muito mal, eu podia dizer abertamente. Portanto, eu acho que é isso que às vezes as pessoas não conseguem perceber, é que nós conseguimos, se quisermos, e se obviamente tivermos essa estrutura mental, fazer essa divisão. Não é por eu ser benfiquista que agora todos os meus vídeos sobre o Porto ou sobre o Sporting têm que ser a A rasgar criticar, literalmente. sim. Claro, Mas é depois isso. tens também o outro lado da moeda. Há pessoas que, ao tentarem esconder
o seu clube, acabam por atacar mais o próprio clube e falar melhor dos rivais, de forma a tentar disfarçar, vá de certa forma, Sem dúvida. pronto, as suas preferências, o seu clube. Sem dúvida, tens isso. Eu conheço muitos casos porque isso é um mecanismo de autodefesa. Sim, É um autêntico mecanismo de autodefesa. Aliado a uma coisa que eu também percebi: não é só autodefesa. Às vezes as pessoas acham que nós, sendo do clube A, para nós é mais fácil elogiar o nosso clube e criticar os rivais. É exatamente o contrário. É mais difícil. Eu senti isso várias vezes ao longo dos anos em que fiz o Benfica. Um jogo terrível do Benfica. Eu tinha muito mais dificuldades em controlar as emoções no final a do jogo, porque frustração. a frustração, porque a minha vontade era rasgar aquilo de cima a baixo. E portanto, as pessoas acham exatamente o contrário. É que, ok, ele é benfiquista, está lá, mesmo que o Benfica não jogue nada, ele vai elogiar. Não, é exatamente o contrário. É muito mais difícil tu, no fim, respirares fundo A e parte pensares, emocional. ok, vamos olhar objetivamente para isto, não correu bem, o que é que não correu bem, o que é que correu menos bem, e vamos tentar ser sérios e objetivos nisto. É mais isso do que o contrário. E muitas vezes passa-se a ideia de que tu és benfiquista, portanto só vais elogiar o Benfica e vais criticar os outros. Às vezes é mais difícil o contrário. É uma perspectiva também muito interessante. Mas aquilo que te perguntava, numa fase inicial da carreira que recebeste mais críticas, não tendo também tanta experiência, como é que geriste as críticas na altura? Ah, É uma pergunta muito interessante. Eu acho que cada um de nós vai gerir eh, essa questão de forma diferente, porque eu acho que tem muito a ver com personalidade e com maturidade. E, portanto, a questão da maturidade, todos nós passamos por ela, e no início, eu tive vários momentos complicados nos primeiros anos de carreira. É difícil, tu vais para casa e ficas naquela ansiedade, nervosismo, mas vai passando. Sobretudo, nesta geração que eu já cresci nela enquanto profissional, né, do online e dos comentários. hum, Tens que fazer esse processo. Tens que fazer o processo de não desligar. Eu não concordo que nós não devemos ler e não devemos tentar perceber qual é o feedback que recebemos, porque aí estamos a fechar numa bolha que eu não acho que seja saudável. E outra das razões pelas quais eu criei os meus canais nas redes sociais é precisamente essa, porque eu acho que nós devemos estar próximo de quem nos ouve, de quem nos lê, de quem nos vê, porque ajuda a criar maior empatia e maior compreensão, mas tens que fazer esse processo de estaleca mental para perceberes, ok, pá, estes comentários insultuosos são o que são, não vale a pena, não há como contrariá-los. Crítica construtiva sempre bem-vinda, por muito que custa às vezes, não é? Nossa primeira reação é sempre, mais uma vez, de autodefesa, não é? É E negar depois aquilo. é negar, não é? E depois tu pensas, tu lês um comentário de alguém que não é jornalista, não é? De um leitor, de um telespectador, e ao início eu pensava, pá, mas este gajo, não é? Ele não percebe nada disto, eu é que sou jornalista e não sei o quê. E tu tens que fazer esse processo de conseguir perceber as críticas construtivas, e muitas vezes quem está de fora, se vier por bem, ajuda-nos imenso no nosso trabalho. Mas é um processo, não te vou mentir. E então hoje em dia que tu estás completamente exposto, vais ter muita coisa que não vais gostar. Mas faz parte do crescimento. Eu aos 22 anos reagia muito pior do que reajo agora, com quase 39. Se tiveres que dar um conselho a alguém que se está a iniciar nesta área do jornalismo, qual era o principal conselho que davas? Já disse isso algumas vezes, já me fizeram várias vezes essa pergunta, e eu dou sempre a mesma resposta, que é a seguinte, que tem a ver com as nossas skills, as nossas habilidades para termos sucesso e desde logo uma oportunidade no meio. Hoje temos que ser multifacetados, não há outra hipótese. Eu acho que qualquer pessoa que tire o curso hoje e que vá para o mercado de trabalho para ser jornalista, se disser, eu só escrevo, ou eu só filmo, ou eu só sei falar, vai ter muitas dificuldades, porque quando eu comecei, estávamos no início desta revolução tecnológica, e hoje qualquer jornalista tem que saber escrever, tem que saber gravar, tem que saber editar, tem que ser capaz de ir sozinho para o terreno e criar conteúdo multimédia. Não há outra forma. Quem souber isso está mais perto de conseguir entrar no mercado e de encontrar um sítio para depois crescer. E outra coisa que hoje em dia é importante, sempre foi, mas eu acho que hoje mais ainda, porque cá está, cada vez mais gente a entrar no mercado de trabalho.
as condições são cada vez piores, chamemos-lhe assim, especialização. Eu, por exemplo, a certa altura percebi, e provavelmente vamos falar da DAZN mais à frente, que o facto de eu falar alemão, o facto de eu gostar da Bundesliga e de eu entender a cultura alemã, acompanhar a Bundesliga desde miúdo, Era uma mais-valia. era uma mais-valia. E, portanto, foi assim que eu entrei na DAZN, já vamos falar. Um, e eu acho que quem puder, quem souber encontrar uma área dentro do jornalismo, neste caso é desporto e é uma área dentro do desporto, mas pode ser dentro da política uma certa área, não é? Acho que está mais perto ainda de poder encontrar um lugar, porque hoje em dia procura-se isso. Os especialistas estão muito na moda, cada vez mais as redações estão fraturadas por áreas, e quem chegar e disser, sim senhor, eu sei filmar, sei editar, sei escrever, sei falar, sei estar em frente a uma câmara e domino sobretudo esta área. São duas mais-valias que hoje em dia abrem mais portas do que se formos só com o básico. Ahm, o que é que te levou a criar as tuas plataformas digitais? Começar pronto, a realizar conteúdo dessa forma? Pois já falamos um bocadinho sobre isso, eu já toquei algo leve nesse assunto há bocado, mas posso especificá-lo agora. Hum, Duas coisas. Primeiro, porque eu quase a chegar aos 40 anos, quero estar de facto atualizado e quero perceber o que é que a minha área e o que é que a comunicação hoje em dia nos oferece e como é que podemos usá-la, como é que podemos estar presentes nisso. Isso foi uma regra quase básica para criar isso. A segunda, mais importante para mim, foi o que eu já disse há pouco, que foi eu cresci ainda num meio jornalístico em que nós estávamos deste lado, o público está desse, e no meio há uma barreira. Deus me livre, se tu agora vais responder a alguém que viu ou leu o teu texto, não havia uma barreira, nós somos nós, eles são eles, e eu sempre achei que isso criava mais problemas do que soluções Do que para vantagem? os problemas do jornalismo. Eu sempre defendi, mais uma vez, sobretudo no 00 internamente, forcei várias vezes, epá, vamos abrir-nos às pessoas, vamos tentar explicar às pessoas porque é que fazemos assim, porque é que isto é desta maneira. Vamos mostrar às pessoas como é que nós sentimos, qual é a nossa opinião até. Eu sei que o jornalista não tem opinião no exercício da notícia pura e dura, mas o jornalista tem opinião como Ser humano? elemento da sociedade, como ser humano. E eu acho que no mundo em que nós vivemos, as pessoas querem isso, querem proximidade, as pessoas querem sentir que, pá, ok, ele é narrador da DAZN, sim senhor, está ali na final da Liga dos Campeões, é um mundo espetacular, pá, mas não é mais do que eu. E eu, se quiser fazer-lhe uma pergunta, eu acho que eu tenho que estar disponível para responder e para interagir com as pessoas. E a criação das redes sociais e a aposta nas redes sociais foi sobretudo para isso, para eu ficar mais perto das pessoas. E é o que tu vês nos meus canais. Eu respondo às pessoas, eu dou a minha opinião e peço opinião. Vamos concordar, vamos discordar, porque eu acho que isso nos torna mais próximos. E acho que faz com que as pessoas nos compreendam melhor e, em última instância, no mundo ideal, acho que ajudará a criar um clima mais saudável entre os órgãos de comunicação social, os jornalistas e as pessoas. Uma Eu acho maior que união também. uma maior união e compreensão, sobretudo empatia entre um e outro, porque se eu perceber melhor quem me está a consumir e se quem me está a consumir me perceber melhor a mim, vamos inevitavelmente criar mais laços, não é? E não aquela coisa rígida A barreira. de eu não quero saber do que estás a dizer, eu fiz assim, ponto final, e tu não tens nada que saber. E portanto foi muito isso. E a questão do clube é uma coisa que eu, pois hoje em dia já quase por diversão vou dizendo, porque eu acho que tem que ser com diversão, com naturalidade, com entretenimento, tornarmos isto mais saudável, que era uma Natural. coisa que eu, natural, que era uma coisa que eu nos últimos anos senti que o ambiente estava a ficar muito pesado entre jornalistas, clubes, adeptos, e eu queria sair um bocadinho dessa bolha. Com o crescimento e o impacto que as redes sociais estão a ter, como é que avalias ao dia de hoje o papel do comentador face a quando começaste nesta carreira? Vai engatar um bocadinho naquilo que eu te disse agora. Acho que nós, hoje, como
jornalistas, comentadores, opinion makers, chamemos do que quisermos, há várias coisas e todas elas são um bocadinho diferentes, mas no final do dia vão dar ao mesmo que é comunicação. Um, eu acho que é sobretudo isso, acho que nós temos que saber perceber o momento em que vivemos, não é? Quando eu comecei, mais uma vez, eu lembro-me que quando eu cheguei ao 00 em 2011, e o 00 já era um site exclusivamente online, portanto já se estava presente na internet como se calhar mais nenhum órgão português estava na altura. Um, e eu, pai, um ano depois disse, vamos começar a criar vídeos, não é? As pessoas querem nos ver, as pessoas não têm paciência para lerem textos durante meia hora. Isto, temos que começar a criar conteúdo para as pessoas se ligarem a nós. Epá, e a resistência que foi na altura foi uma coisa brutal, não é? E eu até achei que tinha dito uma maior barbaridade no mundo. A verdade é que se hoje fores ao 00, é conteúdo multimédia por todo lado, É não o que é? acontece. É isso, portanto, eu acho que a grande diferença está aí, em nós termos que perceber que não há volta a dar. E se queremos continuar a ser competitivos, entre aspas, como órgãos de comunicação social, temos que fazer esta transformação. E temos que deixar cair alguns padrões que existem há décadas. Repito, sem nunca sair dos padrões do jornalismo puro e duro, quando é jornalismo que se faz, mas é esse, é nós percebermos que, ok, vamos cá, vamos fazer um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Eu ainda tenho dificuldades em fazer vídeos de 1 minuto, confesso. Mas a grande diferença está aí, em nós mudarmos o chip mental para isto é a atualidade, isto é o presente, isto é o dia de hoje. E nós temos que acompanhar o dia de hoje. E também, Tal e João, qual. eu acho que a questão das redes sociais traz muitos aspectos negativos, alguns aspectos negativos se não forem bem geridos, mas também traz muitas oportunidades. A Ah, proximidade com o público, eu acho que é uma melhor oportunidade. E a sim. questão dos riscos, eu acho que é parte do consumidor, como parte ativa da sociedade, ter noção daquilo que está a fazer e ter noção da parte negativa se não for bem gerida. Então, Claro. parte de cada um saber tirar o melhor partido e conseguir Tal e usar qual. as vantagens que as redes têm. Tal e qual. Se acharmos que vamos criar um mundo perfeito, não vamos a lado nenhum. Portanto, todas as inovações, todas as plataformas novas que foram surgindo e que vão surgir no futuro, todas elas trazem consigo problemas e riscos, não é? Ora, nós, enquanto sociedade, temos de ser capazes de evoluir nesse risco e minimizá-lo ao máximo. Sim. Ah, tu trabalhas no 00 já há muitos anos. Eu queria perguntar-te como é que a oportunidade surgiu e o que é que tu fazes em concreto. O 00 está em stand-by em grande parte desde o final do ano passado, por uma decisão pessoal na altura. Um, Posso dizer aqui, acho que ainda ninguém sabe, mas vou regressar mais para o final do ano para um novo podcast. Um, o 00 é difícil falar porque aquilo tornou-se, já são tantos anos de ligação. O 00 é também um meio um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados, porque a administração é muito próxima, sou amigo deles há muitos anos. Eu, quando entrei no 00 não tinha a dimensão que tenho hoje, portanto, eu fiz todo um caminho de crescimento com eles que eu não consigo quase olhar para aquilo como, ok, aquilo é um órgão de comunicação social nacional, porque eu passei por tantas etapas lá que se torna quase difícil hoje ter essa noção. Mas a minha chegada lá foi muito clássica. Em 2011, eu estava sem fazer nada, pai, há um ano, e uma colega na altura, que foi ela, falou-me de uma vaga que estava disponível no 00. Eu mandei currículo, fui à entrevista e fiquei. Portanto, o mais tradicional que havia, o mais tradicional possível. O caminho depois, esse foi extraordinário e é como eu te digo, é uma ligação já muito familiar quase ao 00 e foi assim, foi muito clássica a chegada ao 00. Na altura não imaginavas que o crescimento que a plataforma ia ter fosse tão acentuado, nem imaginavas criar uma ligação tão próxima com as pessoas responsáveis. Não, 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 de todo. Sobretudo a primeira parte. A segunda fui percebendo rapidamente que se ia criar, porque cá está, era pequeno, eh, a administração não tinha, e ainda hoje não tem, um gabinete de porta fechada, portanto eles trabalham no meio da redação connosco, e portanto a questão da amizade e da Proximidade muito grande. proximidade ficou clara desde cedo. O crescimento do 00 ninguém podia adivinhar na altura. Coisa.
E eu manifestei várias vezes a minha frustração ao longo dos anos no 00, porque sentia que nós na altura não fazíamos bem jornalismo, não, é? Não criávamos bem conteúdos, era uma base de dados, sobretudo, e depois havia ali um cantinho onde eles escreviam para lá umas notícias basicamente copiadas dos outros. E quando tens 20 anos ou 21, e no meu caso eu queria evoluir e falamos várias vezes sobre isso, mas ninguém imaginava realmente o boost que o 00 teve, sobretudo nos últimos 7, 8 anos. Acho que é extraordinário e não estava no horizonte de ninguém, claramente. Que trabalho é que realizavas agora que estás num momento de paragem no 00 em concreto? Fazia várias coisas. Todo o trabalho jornalístico que tu possas imaginar, eu fiz lá. Portanto, notícias de atualidade, eh, reportagens, entrevistas, grandes reportagens, pequenas reportagens e cá está, criação de conteúdo multimédia, reportagens vídeo, reportagens escritas, áudio, agora mais recentemente podcast. Portanto, todo aquele tipo de conteúdo que tu imaginas hoje e que tu vês hoje e encontras em todo lado eu tive a oportunidade de fazer no 00. E tive outra coisa, que foi, que eu acho que é sempre parte importante de um jornalista, que é começar a fazer exteriores, ir ao estrangeiro, como jornalista. É sempre uma coisa que tu, nas primeiras, pensas, ok, uma coisa é tu estás na redação e fazes telefonemas ou até vais ali um bocadinho ao lado e fazes uma entrevista e vens para casa. As idas ao estrangeiro fazem-te crescer muito, É porque um no canto que desafio. tu estás, é um desafio, é um desafio. E eu tive essas oportunidades todas e tive, cumpri, eu ainda só não cumpri um sonho enquanto jornalista e cumpri-os todos, quase todos exclusivamente graças ao 00, que foi finais de Champions, finais de Liga Europa, campeonatos da Europa. Só me falta ir ao Mundial. Não sei se vai acontecer, mas, mas tudo isso eu tive a oportunidade de fazer e fazer jornalismo puro e duro. Durante vários, os primeiros anos meus no 00 foram de jornalismo. E depois, obviamente, eu fui ganhando também à vontade e também algum respeito interno para eu ir e fui acrescentando esta parte que fomos falando aqui. Vamos tentar fazer coisas um bocadinho mais de entretenimento, tornar isto um bocadinho mais interessante do que só notícia, notícia, notícia. E eu tive essa possibilidade toda no 00. E o facto de também ter a oportunidade de deslocar para outros países, conhecer novas culturas, falar com jogadores que se calhar só imaginavas ver através da televisão, não pensar falar com eles, conhecer novos estádios, eu acho que tudo isso é uma parte muito interessante e acaba por enriquecer, quer a nível profissional como também as memórias que se criam a nível pessoal. E vamos ser sérios, nós vamos para isto, para viver essas coisas. Acho que nenhum de nós quer ser jornalista porque quer ir fazer 15 minutos do treino aberto do Porto, ou do Benfica ou do Sporting, dizer quem é que está lesionado, quem é que não está, ou não é, dar aquela notícia. Todos nós, seria hipócrita se eu dissesse o contrário, olhamos para aquilo e regressamos um bocadinho ao início da nossa conversa, não é? Do miúdo que olhava para o futebol e para aquilo tudo e é tudo um fascínio. Nós vamos por isso, vamos pelo sonho, não é? De poder ir às finais da Champions, não é? Ir aos campeonatos da Europa, falar com jogadores que tu nunca sonhaste falar. É por isso que nós vamos um bocadinho, não é? A nossa ilusão vai por aí. E depois sim, molda-te como profissional e como pessoa, não é? Obviamente que eu lembro-me que se calhar uma das primeiras grandes entrevistas que eu fiz foi em 2014, 15, para aí, portanto, 3, 4 anos depois de ter chegado ao 00. Entrevistei o Philipp Lahm, que jogava no Bayern de Munique e eles iam jogar com o Benfica, creio que foi 2015, para a Acho que foi Champions. 15-16, se não 15, sei. 16, exatamente. Pá, e tu ali com 4 anos de casa, já eram uns aninhos, mas cá está, o 00 também, como era muito pequeno na altura ainda, eu não tinha tido essa experiência de ir ao estrangeiro, e tu tremes um bocado, não é lógico, não é? Hoje em dia tu já vais para aquilo com a confiança que os anos te dão, mas não te vou mentir, aquele sonho está sempre presente, não é? E ainda agora, o ano passado estive no Europeu, É para isto que é se sempre, trabalha, não é? é para isso que se trabalha, não é? E aí tenhas 20 ou 40 anos, né? Eu tenho 38 anos e fui ao europeu e o sonho é um bocadinho como o do primeiro dia, não é? Por muito que crescemos e que evoluímos, este tipo de coisas são as que nos fazem, obviamente, estar na área e são sempre muito especiais, independentemente da idade.
Pronto, passando à DAZN, foi um projeto que apareceu mais tarde. Como é que esse projeto apareceu? Como é que o convite apareceu? E que trabalho é que desempenhas em paralelo com o 00? A questão da DAZN, na altura Eleven, é um bocadinho aquilo que eu te disse há bocado. É o eu, neste caso, não por querer, mas porque a minha vida me levou para aí, eh, falar alemão, ter conhecimento sobre o futebol alemão, se calhar um bocadinho mais profundo do que a maioria em Portugal, e eu na altura vivia na Alemanha, portanto em 2019 foi quando eu comecei a colaborar com a Eleven Sports na altura, foi estar no sítio certo à hora certa. A verdade é essa. O Benfica jogou com o Bayern de Munique na fase de grupos da Liga dos Campeões. A malta da Eleven que tinha os direitos na altura estava lá e através de contactos de pessoas amigas conhecidas, chegaram a mim, porque eu vivia na Alemanha, eu estava lá a cobrir o jogo pelo 0-0 e perguntaram-me se eu não queria entrar em direto para a Eleven antes do jogo, para falar sobre o Bayern e sobre o futebol alemão, e foi a minha primeira participação lá. Portanto, no sítio certo, à hora certa, o facto de eu dominar uma área que naquele momento era interessante explorar, e depois daí eu ainda vivi mais. Eu já estava há 3 anos em Berlim, depois ainda fiquei lá mais o ano 19 todo e 20, a pandemia toda, esse processo todo, e fui começando a fazer os jogos, por exemplo, alguns jogos da Bundesliga no estádio para a Eleven, porque eles tinham os direitos, e foi sendo assim. Portanto, eles usaram entre aspas, não é? Como correspondente na Alemanha para o futebol alemão. Era prático para eles, extraordinário para mim. Na altura fazia, sobretudo, diretos antes dos jogos e flash interviews no fim. Fazia diretos durante a semana sobre temas que fossem relevantes. Depois regressei a Portugal, no final de 2020, ali na meio da pandemia, e foi quando comecei a narrar. Portanto, comecei a fazer narrações da Bundesliga, sobretudo. Volta e meia faço de outros campeonatos, mas faço sobretudo da Bundesliga. Uh, e fui fazendo jogos europeus a meio da semana. Isso agora também está um bocadinho em stand-by, porque a minha semana eu tenho outra ocupação também, tirou-me um bocadinho esse tempo, mas faço agora sobretudo narrações, que é uma coisa que eu adoro fazer. Aliás, se eu for muito sincero, vamos ao início disto tudo, quando eu te falava do miúdo que jogava futebol no corredor e narrava o próprio jogo no corredor de casa, eu acho que o meu sonho final sempre foi narrar. Porque eu acho que é o mais bonito, a memória mais presente que eu tenho de futebol é de ver futebol na televisão e alguém de estar a contar aquela história. Portanto, eu inconscientemente ao longo dos anos fui fazendo o meu percurso, mas eu acho que o destino final era a narração, não vou mentir. E dá-me um gosto tremendo. Nós temos a limitação, neste caso, como eu vivo no Porto, um, atualmente os estúdios da DAZN no Porto ainda não permitem narrar para os 6 canais principais, mas, portanto, nós só conseguimos narrar para a app, o que me tira a possibilidade, por exemplo, de narrar jogos do Bayern de Munique, jogos da Champions os mais principais. Espero que isso mude na próxima época e nós consigamos fazer isso, mas eu vou-te ser muito sincero e eu não consigo ser mais genuíno do que isto. Para mim, narrar um Bayern de Munique Real Madrid para a Liga dos Campeões ou o Eintracht Frankfurt Colónia da Bundesliga, o fascínio é o mesmo. Porque eu não o faço necessariamente pelas equipas que estão, faço pelo puro prazer de saber que há ali um jogo e eu vou narrar este jogo. Opa, e sendo Bundesliga, qualquer jogo para mim é extraordinário porque eu tenho muitas memórias da Bundesliga desde 93, 94 e por aí fora. Portanto, é isso que eu faço e dá-me um gosto tremendo. O facto de narrar ser uma oportunidade de teres o teu lado de adepto dentro do que estás a fazer, dentro da cobertura do jogo, enquanto comentar, apesar de ter outras individualidades, ser muito mais a análise tática, o rigor que incute, não é? E o facto de poderes libertar as tuas emoções através da É isso. narração. É isso. Há gente que não gosta, seguramente, há outros que gostam. Eu levo para a narração um bocadinho aquilo que falamos antes. Eu percebo e respeito profundamente pessoas que
narram com base na compreensão do jogo e na explicação detalhada de tudo o que está a acontecer, extraordinário. Realmente, há gente que percebe muito de futebol. Eu não quero ser injusto, mas eu não gosto desse tipo de narração. Acho que a certa altura, se não for bem feita, torna-se cansativo para quem está a ouvir. Eu dou Tira sempre este talvez a exemplo, magia, a espontaneidade do tirar jogo. tal e qual. E depois não é só isso. Às vezes eu digo sempre isto: pá, o meu pai está em casa a ver o jogo. O meu pai não quer saber se agora se eles estão a jogar em 4-4-2 em losango ou se agora o defesa direito ocupa o espaço interior e o ala vem com. O meu pai não quer saber isso. O meu pai quer ver aquilo e viver o jogo, não é? As Obviamente emoções. que nós temos que educar quem está a ver, sem dúvida. Nós temos essa responsabilidade e essa obrigação de olhar para aquilo e perceber o que está a acontecer. Mas precisamos de emoção. E eu, nas minhas narrações, tento ser o mais leve possível no bombardeamento de informação que dou. Uh, Felizmente eu narro Bundesliga, portanto eu posso deixar a pessoa que está em casa ouvir o som ambiente, porque realmente no futebol alemão há som ambiente, não é? Os estádios estão quase sempre cheios e o ambiente é extraordinário. E para mim narrar é isso. Eu estou ali para tentar com que tu que estás em casa a ver o jogo sintas o mais dentro do estádio possível. É isso que eu tento levar e, portanto, isso implica que muitas vezes eu esteja calado para que tu possas respirar o ambiente, implica que eu, se o jogo assim o proporcionar, que a minha voz se ajuste à emoção do momento. Não sei se é estridente, obviamente não precisamos estar sempre aos berros, como é lógico, e esse para mim é, questão, é o ponto mais difícil da narração, é tu encontrares dentro do mesmo jogo qual é o teu nível de, ok, agora está calmo, tu falas assim e explicas o que é que está a acontecer ou calas, ou quando realmente o jogo está a ganhar emoção, como é que tu acompanhas a tua voz e a tua própria emoção para o ponto certo. Isso para mim é o mais difícil, mas é o mais bonito. Portanto, Saber gerir os diversos ritmos que o jogo incute. tal e qual. E saberes acompanhar e saberes interpretar a emoção do jogo. Não é? Porque ainda recentemente aconteceu uma coisa. Eu narrei o Tottenham Crystal Palace, penúltima jornada ou antepenúltima da Premier League. Um jogo que não interessava para nada, porque um ia jogar a final da FA Cup e o outro ia jogar a final da Liga Europa. Um jogo sem interesse absolutamente nenhum. Como é lógico, é gol do Palace. Eu não me vou pôr a gritar feito maluco, não é? É gol da Barachiesa para barrar para toda a gente. Não, porque a emoção do jogo não exige isso. Não é? E isso é o mais bonito e o mais desafiante, é tu saberes interpretar o grau de emoção que cada jogo tem consigo, não é? Eu, no final do ano passado, narrei na reta final um jogo do Colónia, eu já contei estas histórias várias vezes, em que o Colónia acabou por descer depois, na jornada a seguir, mas naquela jornada, se perdesse, descia de divisão. E aos 89 estava a perder 2-1, portanto, em casa. Iam descer de divisão, já toda a gente a chorar no estádio, e o Colónia vira de 2-1 para 3-2 no período de compensação. Epá, tu aí tens de deixar levar. Mas Tens de deixar bastava o levar. empate ou precisavam de Tinha que vencer? ganhar, tinha que ganhar, tinha que ganhar. Tu tens que deixar levar. E quando o Colónia faz o 3-2 aos 90 mais 6, eu deixei-me levar. E aí nem tens que te preocupar se o teu tom de voz está a bater certo. Não, é perceberes que naquele momento o futebol é confusão. E tu vais na confusão. E por acaso houve muita gente a mandar mensagens que realmente apreciou o momento, porque eu acho que é isso, não é? Pá, se está calmo, tu estás calmo. Se aquilo está a arder, tu tens de estar a arder com aquilo, meu, porque senão não estás ali a fazer nada, não é? Equilibrar o áudio com o visual, que é a festa, a emoção no estádio. Tal e qual, por exemplo, eu não concebo, e já comentei com muitos colegas meus narradores, aliás, com gente muito mais conhecida que eu não concebo que um comentador, ou um narrador neste caso, esteja a falar do primeiro ao último segundo de um jogo. Há gente assim, há gente de quem eu sou muito amiga e que são excelentes profissionais, mas que, como narradores de futebol na televisão, para mim, pá, cansam. Eu não consigo, porque há momentos em que eu digo, pá, cala-te, 5 minutos, meu, deixa estar, eu estou a ver, eu não preciso que tu me digas, não é, Otamendi passa para António Silva, e a bola chega a Álvaro Carreras, e agora a bola está em Florentino. Pá, não me digas, eu estou a ver. Tipo, Sim. isto não é rádio. Eu sei que ele está com a bola, pá, deixa-me. Mas é difícil, são registros diferentes e cada um tem o seu.
Ah, eu vi uma publicação tua há pouco tempo que dos 50 jogos que narraste na da Zone, 38 foi ou da Bundesliga ou de Relacionados com o jogos futebol alemão. internacionais, Sim, jogos de competições europeias. Eu queria perguntar-te, e tu já mostraste também muito o teu interesse, o teu fascínio pelo futebol alemão, o que é que mais te cativa? a cultura. A cultura, a forma de viverem o futebol. Sabes, eu vivi depois 4 anos na Alemanha, e tive a oportunidade de viver isso em primeira mão. Na Alemanha não se gosta de futebol, na Alemanha gosta-se de desporto, que é uma coisa muito diferente de se gostar só de futebol. Há uma cultura de desporto, de ir ao estádio, muito, muito grande. Há, obviamente, muitos problemas também os têm, não são imunes aos problemas, nomeadamente de claques e de violência nos estádios, também têm, mas tem uma cultura de ir a estádio e de viver o futebol, que eu aprecio muito, que eu aprecio muito. Respira-se futebol na Alemanha. E eu vivi isso desde o início, aliado à forma como eles comunicam o futebol. Portanto, vai ao encontro da nossa conversa aqui. Para já tem produções absolutamente extraordinárias, ver programas de televisão na Sky, por exemplo, é uma coisa extraordinária e para mim foi um orgulho muito grande. Eu voltei meia, sou convidado pela Sky para falar e é algo que está muito em cima na minha carreira e que eu faço com muito gosto, porque eles têm uma forma de comunicar que eu aprecio muito e, portanto, eles conseguem aquilo que eu te disse no início, que é o entretenimento com a informação, com a emoção do futebol. Na minha opinião, eles conseguem fazer muito bem esse equilíbrio. E é essa mistura que eu aprecio muito. E claro, e eu cresci na Suíça, na parte alemã, que é basicamente a mesma coisa que crescer na Alemanha, portanto, com a Bundesliga desde os anos 90, não é? Eu conheço a história da Bundesliga como se calhar não conheço a história do futebol português. Portanto, tenho uma ligação emocional e emotiva muito, muito grande à Bundesliga. Portanto, quando eu fiz aquela publicação foi muito também para dizer a mim próprio, com miúdo, né, de 10, 11 anos, 7 anos, 8 anos, que via jogos da Bundesliga na televisão, que conseguiu, de certa forma, ser um bocadinho parte daquilo, e é como eu te digo, para mim, narrar um Holstein Kiel, Werder Bremen, é uma alegria. Qual é o estádio na Alemanha que tem o melhor ambiente? Frankfurt, de longe, meu amigo. Eu sei que a malta pensa sempre no Borussia Dortmund, grande estádio, Signal Iduna. Signal Iduna Park, parede amarela, brutal, não vou dizer que não. Em termos acústicos, de ambiente puro, Frankfurt é imbatível. E olha que eu já estive em praticamente todos os estádios do futebol alemão da primeira Bundesliga e não há nada como aquilo. E eu percebi isso no dia em que lá fui fazer o Frankfurt-Benfica, em 2018, que o Benfica, 18, não, mais à frente. 18-19 para a Liga Europa. Exatamente. Há Turno trico do lá, João João Félix. Félix, exatamente. O Benfica tinha ganho 4-2 no Estádio da Luz e vai jogar a Frankfurt. E eu fui fazer o jogo para o 0-0. E a 1 hora do início do jogo, o estádio estava cheio. Cheio. Nunca havia nem mais uma pessoa. E eu entrei no estádio e vi aquele ambiente e lembro-me de mandar mensagem a um amigo meu, benfiquista também, e a minha mensagem foi: já fomos. Dito e feito. Perdemos 2-0. É verdade que o segundo gol é fora de jogo, não havia VAR ainda, porque se soubesse, se calhar tínhamos ido às meias finais dessa Liga Europa, mas o ambiente lá é brutal, é ensurdecedor. Os adeptos do Eintracht são conhecidos por serem bastante fanáticos, nem sempre para o bom lado, também já causam muitos problemas no futebol alemão, mas claramente Frankfurt, melhor ambiente. A nível visual também tens o Allianz Arena, que acolheu agora a final da Liga dos Campeões. Sim. Há Não, muitos grandes estádios. todos os estádios na Alemanha, vou-te ser muito sincero, são extraordinários como adepto de futebol. Eu vivi em Berlim, eu fui ver vários jogos do União de Berlim, à Alta Försterei, que é um estádio pequenino, com 22 mil lugares, não é um estádio moderno, é espetacular. Porquê? Porque eles têm essa cultura. Tu entras num estádio na Alemanha, desde logo está cheio, quase todos eles, tirando dois ou três casos, tu percebes logo que aquilo é sério, não é? E portanto, independentemente de serem maiores, mais pequenos, de ser a Allianz Arena, de ser o Signal Iduna Park, de ser o Estádio Olímpico de Berlim, todos os estádios, eu não há nenhum estádio na Alemanha que eu tenha ido e que tenha dito que não gostei. Nenhum. Quais são os principais passos que o futebol português devia se inspirar com o alemão para melhorarmos o nível do nosso futebol? Vamos sempre bater na mesma tecla, meu amigo. Cultura e mentalidade. Eu sei que é difícil, porque nós somos latinos, sul da Europa não é exclusivo nosso. Tu vais
a Itália, tu vais, se calhar, a outros países mais parecidos connosco ainda, à Grécia, à Turquia, tu se reparares, os problemas são muito parecidos, não é? Porque temos esta cultura, não é? Nós primeiro deixamos o coração falar e só depois é que paramos para pensar, não é? E isso traz muitos problemas. E tudo aquilo que nós falamos aqui, este clima de suspeição que existe constantemente no nosso futebol, no o eu contra ti, é um problema, é um problema. Nós não saímos, não melhoramos o nosso produto porque a nossa mentalidade não permite. E enquanto não soubermos sair disso, não vamos nunca melhorar. Há uma história muito extraordinária que eu acho que ajuda a explicar isto tudo. O Borussia Dortmund há 20 anos esteve praticamente na falência. Sabes qual é que foi o clube que salvou o Borussia Dortmund? O Bayern de Munique. O rival. É isso, portanto, porque perceberam, não podemos deixar um clube como este desaparecer ou cair nas divisões secundárias porque faz mal ao nosso produto. E nós temos que ter um campeonato forte. E percebe-se isso, em Portugal não. Em Portugal nós vivemos constantemente, não é? Nas guerrilhas, e agora é a centralização dos direitos que uns já querem e os outros não. E ninguém se senta realmente à mesa e põe isso de lado eh, para se discutir o futebol português. E há tanto. Portugal tem um problema de base que nunca vai resolver. Há três clubes que consomem 90% dos adeptos. É verdade. Para além desses três, tens o Vitória Sport Clube, que consegue acompanhar em termos de ter gente no estádio. O Braga faz o esforço para também. O resto é impossível. E enquanto nós não aceitarmos que é assim, mas toda a gente parafusta e toda a gente manda vir, pá, não há hipótese. A não ser que tu mudes a população toda e obrigues a malta de Vila do Conde a ser só do Rio Ave, a malta da Arouca, não vais conseguir. Mas esse Tens, é por o exemplo, problema. o caso de clubes de divisões inferiores, neste momento, tens o Belenenses, a Académica, o Vitória de Setúbal também, mas neste momento equipas que estão em divisões inferiores, mas na Primeira Liga claramente só Braga, Vitória e alguns deles também são de um dos três grandes. Sim, é isso, é isso. Há Portanto, uma grande disparidade. há uma grande disparidade. E eu acho que nos falta isso. Falta, ok, aceitar os problemas que temos, pá, mas a mentalidade de ser mais do vamos trabalhar em conjunto para que o nosso campeonato seja, pelo menos, tens um exemplo, não é? Os Países Baixos, por exemplo. A Suíça, por exemplo. É verdade que a Suíça tem uma questão financeira um bocadinho diferente da nossa, é um país um bocado diferente do nosso, mas são campeonatos periféricos, como o nosso. E tu vês na Suíça e nos Países Baixos, tu vês aquilo e tu percebes que há ali um grupo de clubes que fazem aquilo funcionar, aquilo está organizado, tu tens estádios com condições do clube, desde o maior clube do país ao clube mais pequeno. Tu percebes ali que a malta, apesar de tudo, trabalha em conjunto para elevar o produto. Em Portugal tu não notas isso. Não é? Tu, em Portugal ninguém quer saber de ninguém, opá, que foi isto. Eu olho para mim, tu olhas para ti e ai ti que me pises o pé porque a seguir já te vou lixar. E assim, não temos hipóteses, por isso é que nós andamos sempre à volta. E nós E não temos há tanta coisa. evolução. Não é evolução, e nós podíamos tanto trabalhar esta ideia de ser um país que produz tanto talento. Não é? Podia ser a imagem de marca do nosso futebol e usar isso, e até o tutano quase, para vender o nosso campeonato. Nada, não se explora isso. E isso tem a ver com a mentalidade e com a cultura eh, que infelizmente se vive. Não é? E eu acho que vai demorar a passar. Eu queria perguntar como é que é a tua preparação para uma transmissão, quer ao vivo, quer a relatar, Uhum. se tens algum ritual, alguma rotina específica que fazes antes de cada jogo. No dia em si ou a preparação geral, Pode ser até a aquela. preparação geral mesmo, os dias É, anteriores. tenho, e sobretudo, cá está, quando é futebol alemão, todos os dias ao pequeno almoço é o meu início de preparação. Eh, eu leio os jornais alemães todos os dias, desde sempre. Eh, Portanto, eu faço sempre questão de acordar um bocadinho mais cedo para ter tempo, para enquanto estou a tomar um pequeno almoço, ler logo ali na diagonal. Obviamente não tenho tempo naquele momento para ir ao detalhe, mas todos os dias de manhã, na diagonal, as notícias, neste caso, imagina que eu vou narrar o Dortmund Hoffenheim, que foi um dos últimos jogos que eu narrei, de segunda a sexta de manhã, o meu ritual é, enquanto tomo café e tomo um pequeno almoço, vamos lá ver as notícias do Dortmund e do Hoffenheim e não sei o quê. E depois, ao longo do dia, claro que sim, quando há ali uma janela de mais tempo, ir ao detalhe da coisa, mas o meu ritual, é a coisa que nunca muda, é essa. De manhã é o meu primeiro contacto com informação sobre o jogo que eu vou narrar.
Depois, ao longo do dia, vou ajustando. Consoante tenho mais tempo ou menos tempo, vou preparando. E a verdade é que eu chego a sábado e o caderno está lá tudo e não falha nada. Mas isto é muito de cada um. Cada um tem a sua panca, cada um tem o seu modelo de preparação. Eu tenho este ritual nunca falha. Depois o resto da preparação vai-se fazendo, não é nada do outro mundo. Há algum narrador no mundo que seja uma referência, uma inspiração para ti? Há, há o Wolf Fuß, que é alemão. Provavelmente a malta de Portugal não faz a mínima ideia quem é. Para mim, eu cresci com ele porque ele era a voz do FIFA, do jogo da PlayStation em alemão, e eu, como vivia na altura no estrangeiro, a voz alemã era a dele. Portanto, e é uma referência para mim, é se calhar a minha maior referência. É o narrador com quem eu mais me identifico, é extraordinário. Cá está, tem uma leveza muito própria. Um, e depois há um país que me fascinou desde sempre, que é a Itália. Eu, como fui imigrante na Suíça, nos anos 90 havia muitos imigrantes italianos, e os meus pais davam-se com muita gente italiana, e nós tínhamos a Rai Uno e a Rai Dua, que são os canais estatais italianos, e eu cresci muitas vezes a ouvir os relatos italianos. Epá, e ainda hoje eu ouço os relatos, sobretudo dos antigos italianos, aquilo traz-me umas memórias, mas é mais pela questão da memória, A da nostalgia. infância, da nostalgia, do que outra coisa qualquer. Mas cá está. A forma de narrar alemã é que eu me identifico mais. E eu vou, para terminar isto, dizer só uma coisa. Nos últimos anos, cada vez menos, porque pronto, ok, torna-se mais difícil ter acesso, mas europeus e campeonatos do mundo, eu, se puder, vejo sempre com narradores alemães. Desde sempre, mais uma vez, cresci também com isso, como é lógico, mas ainda hoje, muitos anos depois de ter deixado a Suíça e a Alemanha, eu tento sempre ver, porque identifico-me, porque tenho mais prazer em ver com aquele tipo de narração, e eu não tenho problema nenhum em dizer isto, mais uma vez, tenho muitos amigos que narram, do que ver com uma narração portuguesa. Sou muito sincero. Ou seja, o narrador faz parte, tem um papel ativo naquilo que é o espetáculo do Ah, jogo. totalmente. É uma parte. O narrador, já disse isso há bocado. Eu acho que podemos fazer esta metáfora. O narrador é o responsável por te abrir a porta do estádio que está, a ti que estás Através em da casa. televisão. É a nossa única função. Porque, voltando a esta, eu percebo a malta que explica o jogo e tudo o que está a acontecer e não sei o quê. E agora faço essa pergunta. Tu, se puderes, vais ao estádio todos os fins de semana, se puderes, não é? Sim, Todos nós não podemos. Tens alguém no estádio que te explica o jogo? não. Não. E tu, se pudesses, ias sempre ao estádio. Eu, se pudesse, ia sempre ao estádio. Portanto, quando estás a ver na televisão, o que eu tenho de fazer é pôr-te no estádio. Obviamente que eu tenho que falar, não é? Como é lógico. Por isso é que há muita gente hoje, e cada vez mais, tens a possibilidade de calar o narrador. Já há essas opções em muitos países. Calas o narrador porque tu não queres ouvir. Basta Portanto, tirar o som da televisão. é isso. Né? Portanto, a minha função, acho eu, a nossa função é, ok, tu vens comigo, estás sentado na bancada e estás aqui, tu vais sentir o ambiente e eu, pá, estou ao teu lado, vou ser aquele gajo chato que está ao teu lado, mas que vou ter que, pá, dar-te emoção nisto. E para mim, o narrador, o bom narrador, é aquele que te faz sentir dentro do estádio e não aquele que te faz compreender o jogo. Mas isto é uma discussão eterna. Se não trabalhasses nesta área, qual seria a tua profissão? Posso dizer escritor, apesar de tudo. Pode ser. Não sei. Mas seria sempre alguma coisa com comunicação. Sempre. Porque é a única coisa que eu sei fazer. Eu não tenho jeito para mais nada, É mesmo a praticamente. tua única área de interesse. Não é a minha única área de interesse. Eu tenho muitas áreas de interesse. Só que áreas de interesse é uma coisa, tu de facto teres capacidade para fazeres é outra, não é? Portanto, eu tenho muitas áreas que me fascinam, mas seria sempre alguma coisa em que a comunicação estivesse no centro do trabalho. Eu queria perguntar-te como é que se te recordas do teu primeiro dia de trabalho como jornalista desportivo. Uh, olha, se não estava à espera. Epá, isto também já prova que já foi há tantos anos. Não me recordo do primeiro dia em si, não me recordo. Agora, vou-te dizer, o primeiro dia a fazer jornalismo foi na faculdade, foi antes da faculdade ainda. Portanto, há de ter sido no jornal local do Mar de Canaveses, que é de onde eu sou natural,
e não me lembro do primeiro dia, mas lembro-me dos primeiros tempos. Eu, na altura, a equipa de Alpendurada, que é a vilazinha dos meus pais, estava na primeira divisão de futsal, há muitos anos, e eu cobria o futsal e fazia as páginas do futsal. E isso, ainda nem tinha entrado para a faculdade, eu tinha 17 anos, para aí, 16. Portanto, o dia um não me lembro, mas lembro-me da primeira experiência. E cá está, não ganhavas dinheiro nenhum, não é? Era só pelo puro prazer de, ok, amanhã vou comprar o jornal e está ali o meu nome. Não é? Eu fiz alguma coisa. E é o início de tudo. É o início de tudo. Temos que passar por isso. Não temos outra volta a dar. Como é que olhas para ti, para o teu trabalho hoje em dia, por tudo o que já desempenhaste, olhando para trás, refletindo sobre tudo, como é que vês o que já fizeste e quais são os maiores objetivos e sonhos por concretizar a nível Olha, profissional? realização. Olhando para trás, eu já disse isto várias vezes. Eu agora até faço menos jornalismo de terreno, portanto a coisa é muito mais moderada, mas eu olho para trás e sinto-me realizado. Não há outra explicação que eu te possa dar, porque realmente aos 30, quase 39 anos, eu fiz tudo o que o miúdo sonhava, não é? Eu estou-me a repetir, não é? Mas fiz jogos de Liga dos Campeões, fiz finais, fui a campeonatos da Europa, fui ao estrangeiro, entrevistei jogadores, tudo aquilo que eu imaginava de miúdo foi feito, com a cereja no topo do bolo de eu ter percebido que o destino final era a narração e também a faço. Portanto, eu, se tivesse que deixar completamente amanhã, eu saberia que fiz tudo o que queria fazer, à exceção de um Mundial que nunca fui. O objetivo é o problema desta área, que é um vício. Eu estou super realizado com tudo o que fiz, mas se me faltam, se eu sei que vou deixar de fazer e que nunca mais faço, é uma angústia muito grande. Portanto, os objetivos são, ok, já fui a 3 europeus, ou dois europeus em trabalho, um meio trabalho, quero ir ao quarto. Quero ir ao Mundial. Pá, já fiz 3 finais de Continuar a viver Champions. mais experiências. Mais porque é aquilo que eu te disse há bocado. A próxima parece sempre a primeira. E, por exemplo, para o ano vamos ter um campeonato do mundo nos Estados Unidos, onde eu vivi, no Canadá, onde eu tenho muita família, no México nunca fui nem tenho família. Mentiria se dissesse, epá, não, não quero saber. Se houver possibilidade, seja pela via tradicional do 00, da Dazón dificilmente porque não terá direitos, mas o 00, ou pela questão dos conteúdos digitais, que é uma aposta que eu tenho agora para o futuro, para continuar a crescer e para tentar criar ali uma comunidade Através do gigante TikTok, o Instagram, através nomeadamente. do TikTok, do Instagram, mas sobretudo do TikTok, que é onde eu neste momento consigo e de facto tenho mais visibilidade. Eh, Portanto, os objetivos são esses: continuar a viver coisas que já vivi, mas que serão sempre diferentes da próxima vez que vivermos. E, por que não, contribuir com o meu 0,0001% para que quem consome os conteúdos, para quem consome informação, quem consome jornalismo, se sinta um bocadinho mais próximo. No fundo, foi a base da nossa conversa aqui, transformar isto tudo numa comunidade, que eu acho que é o que nós devemos ser, não é? Apesar de eu faço, o público consome, mas fazemos parte da mesma coisa e, portanto, cá está, tornar isto mais natural. Tu disseste várias vezes naturalidade e eu acho que é isso. E um dos meus objetivos no futuro, sobretudo através das redes sociais, é continuar a fazer crescer esta ideia de que podemos discutir, podemos discordar. Tu és do Benfica, eu sou do Porto, tu és do Sporting, eu sou do Vitória, não interessa. E o meu objetivo é esse, é continuar a comunicar, basicamente. A nível de maior sonho, acho que nem preciso perguntar, porque já deixaste claro que é participar, estar presente ao vivo num Mundial. Essa hipótese está em aberto para o Mundial do próximo ano. Em aberto está sempre. Está sempre. Mentiria se dissesse que é real, porque cá está o tipo de trabalho que eu faço hoje em dia. eh, Provavelmente não me vai colocar lá, não é? O trabalho que eu faço para a DAZN eh, não inclui ir ao Mundial, por exemplo, de seleções. Eh, para o 00, voltando agora no final do ano, isto é uma notícia em primeira mão, ninguém sabe ainda. Vou fazer um podcast, portanto, provavelmente também não é por aí que eu irei ao Mundial. Agora, eu estou no meio, eu produzo conteúdo, há sempre uma possibilidade. Se houver 1% de probabilidade de eu ir ao próximo Mundial, eu irei, seguramente. Queres falar-nos um pouco mais sobre o projeto do podcast que vais realizar a partir de. Não posso. Não podes, ok. Com questões de confidencialidade.
É porque ainda não é público, e eu não posso passar por cima do 00, obviamente, mas será lá para outubro, provavelmente, mas não te posso dizer mais nada. Infelizmente, não te posso dizer mesmo mais nada, porque senão, quando vocês publicassem isto, estavam Ok. já a ligar. Fica a aguardar e a esperar por novidades com atenção. Sim, Como é senhor. que é um dia a dia teu de trabalho? di- Difere muito. Depende, que é a beleza do jornalismo e da comunicação. Todos os dias são diferentes, de certa forma, porque depende do trabalho que tens. Se, se tiveres um jogo, começa logo pelos horários, não é? Se tiveres um jogo à noite, entras mais tarde, a preparação é diferente. Se não tiveres um jogo, provavelmente tu vais estar muito mais focado em atualidade ou em tentar pensar em ideias para criares conteúdo. Não há uma linha, ou melhor, não há uma sequência de coisas que eu te possa dizer, os meus dias são assim. Mais ainda no meu caso agora, que não faço notícias de atualidade, portanto eu não estou na redação de manhã à noite a fazer tudo. No meu caso é mesmo a questão da narração, não é? Portanto, parar os jogos, pensar, sobretudo. Eu acho que o meu dia a dia hoje em dia é muito pensar o que é que faz sentido criar, que conteúdo é que faz sentido expor para se Uma discutir. visão mais estratégica também. Sim, é isso, tal e qual. E depois, cá está, produzir, obviamente dentro do possível, mas não há uma sequência lógica de todos os dias são assim. Não, depende muito mesmo. O facto de também não teres uma rotina monótona faz com que continues motivado, vá todos os dias, porque não sabes o que é É, que vais ter e todos os dias tens experiências e oportunidades novas, não é? tal e qual, é isso. Como é que vês a nova geração de profissionais na área do jornalismo desportivo que estão a surgir? Vejo como me via a mim quando surgiu, não é? Acho que nesse ponto somos todos iguais. Quando saímos da faculdade ou quando chegamos à primeira redação, acho que somos um misto de ilusões, de sonho, de vontade, de ansiedade de fazer e de medo. Medo, muito medo. Eu tinha muito medo de fazer asneira e fiz tanta. Portanto, não há como fugir a isso. Portanto, nesse aspecto eu vejo a geração que sai hoje, seguramente psicologicamente igual à minha e a todas. As emoções básicas são as mesmas. Agora, a geração que sai hoje tem eh, uma vantagem e uma desvantagem em relação, por exemplo, à minha e à anterior a mim. A vantagem é que realmente, se não der para entrar num jornal tradicional, numa televisão tradicional, numa rádio tradicional, portanto, num meio de comunicação social conceituado que já exista, tens todo o mundo digital para tu poderes explorar, para poderes criar a tua marca, para poderes criar o teu cantinho e Crescer. a partir daí e crescer e se calhar a partir daí depois sim teres oportunidades num órgão de comunicação social nacional. Essa é, acho eu, a grande vantagem que a geração tem, que sai hoje, tem em relação à minha, e consequentemente acho que sai mais bem preparada, porque é normal, não é? Malta mais nova hoje, vocês crescem já num mundo que existe hoje. Por exemplo, a minha geração viveu ali numa angústia muito grande, porque foi a angústia da transição. Não é? Nós passamos ali um bocadinho do, opá, a internet é uma coisa assim um bocado esquisita, ok, isto serve para fazer algumas coisas e de repente tens que fazer tudo online e ligado. Portanto, acho que a geração que sai hoje sai mais bem preparada. Sai para um mundo muito mais complexo. E onde a competitividade é brutal. Portanto, a vantagem que tem é ao mesmo tempo uma desvantagem, porque o mundo é tão oferece todas as possibilidades, eu ia dizer muitas, mas na verdade oferece todas, que se torna um lago de tubarões e comem-se uns aos outros, não é? E parece que há espaço para toda a gente, mas a verdade é que não há espaço para toda a gente. E depois sobrevivem os mais fortes. Isto é um Tendo bocadinho a em lei da conta também a selva. mentalidade portuguesa, que não é tanto de entre e ajuda, como já falámos, Não. mas mais de agarrar o meu lugar e Competitividade, passar é à tua isso. frente, não é? É isso, é isso. E eu acho que o mundo hoje é um megafone disso. Enquanto que na minha geração, por exemplo, ok, certo, havia competitividade e tudo, mas nós tínhamos maior controle sobre o ambiente em que vivíamos. Hoje, realmente há essas possibilidades de, opá, não dá para ali, dá para acolá, mas é uma brutalidade em termos de pressão. Não é por acaso que tu ouves cada vez mais notícias da geração mais nova.
realmente com grandes problemas de foro psicológico, porque a pressão é gigante, é brutal, tu não podes falhar, tu tens que produzir. Eu vejo por mim, não é, que eu uso as redes sociais, não é o meu trabalho, portanto é divertimento e é um bocadinho hobby, eh, e eu só um dia que não produzir conteúdo, já estou a pensar, epá, ok, se calhar já devia ter feito um videozinho, não é? Porque a malta já vai sentir falta. E eu, imagina, e eu não estou a tentar, né, ganhar a minha vida com isso. Agora imagina alguém que tem que ganhar vida com isso, procura o seu espaço com isso, acho que é uma pressão psicológica brutal. Eu acho que esse é um problema que a geração nova tem, sem dúvida. A nível de produção de conteúdo online, quais achas que são os segredos ou as estratégias que podem ser utilizadas para alguém se destacar face aos outros, tendo em conta a diversidade de pessoas a fazer conteúdo? O que é que permite destacar e ser diferente? Naturalidade, honestidade, acho que são dois pilares fundamentais hoje em dia. Acho que já ninguém consome um produto ou um conteúdo que tu notas que tem demasiada produção. Nas redes sociais, não estou a dizer, é o caso que estamos a falar. Acho que se tu vis um vídeo nas redes sociais em que percebes que aquela pessoa está a ler um guião ou aquilo é uma coisa ensaiada, acho que hoje em dia há a tentação de passar isso mais facilmente. Acho que o pilar é tu tentar ser o mais próximo de ti ou tu, né? O mais Tentares ser genuíno o possível. mais genuíno possível. Porque eu tenho essa sensação e o feedback que recebo é muito esse. As pessoas procuram autenticidade, os defeitos, as virtudes, né? Eu acho que não vale a pena tentarmos ser perfeitos na criação do nosso conteúdo. Acho que acabará sempre por soar a falso. E hoje em dia acho que a base é essa. Tentem ser o mais genuínos possíveis. Tentem ser vocês, não tentem ser nada diferente. Nem vou dizer não tentem copiar ninguém porque isso é impossível. Né? Há tanta coisa, já parece que já está tudo inventado, que é quase impossível tu não copiares o que é feito. E eu Isso, acho de que isso certa não é. forma, pode ser positivo, não é? Juntar aprendizagens de diversos Claro, profissionais e culminar num resultado final mais completo. sem dúvida. E eu acho que todos nós hoje reaproveitamos trabalhos de outras pessoas. O segredo está em tu colocares o teu lado pessoal na coisa, porque é isso que te vai diferenciar. Porque tu vais fazer um vídeo sobre o jogo do Benfica esta noite, não é? E eu vou fazer um vídeo sobre o jogo do Benfica esta noite. Ou seja, o tema do vídeo é o mesmo, mas tu és diferente de mim. Tu falas diferente de mim, tu pensas diferente de mim, comunicas diferente de mim. E é isso que te vai fazer diferente de mim. É isso que te vai fazer com que o teu conteúdo não seja igual ao meu. Agora, se tu vires o jogo logo à noite, esperares pelo meu vídeo e a seguir fores gravar e tentares fazer igualzinho a mim, tu não vais ter hipótese. Portanto, acho que genuinidade, autenticidade é o pilar de tudo. E depois convém perceber um bocadinho do que se está a fazer, não é? E do tema que se está a abordar. Essa parte é muito relevante, acho eu. A nível de perfil do público, tendo em conta pronto, o surgimento das redes sociais e o facto do clique instantâneo, o facto Uhum. da sociedade procurar informação imediata e não ter se calhar a paciência para ver conteúdo muito extenso, achas que o público está muito diferente hoje do que era há se calhar há 20 anos atrás? Muito, muito, muito. Não tem nada, nem é muito, está totalmente diferente. E mais uma vez, cá está a minha geração, se calhar teve a desvantagem e a vantagem de apanhar a transição um bocadinho do público antigo para o público novo. E mais uma vez, lembro-me de termos várias reuniões, várias conversas, por exemplo, no 00, sobre se valia a pena continuar a fazer grandes reportagens escritas porque nós percebíamos e a frustração em nós era tão grande quando dedicavas dias de trabalho a entrevistar pessoas, a pesquisar e depois a escrever uma reportagem demora 100 vezes mais tempo do que eu pegar no meu telemóvel logo à noite, a seguir ao jogo do Benfica, 2 minutos e está feito. E eu apanhei esta geração da frustração do eu gastei dias de trabalho neste texto e ninguém quer saber isto. Será que vale a pena? E, portanto, nós estamos a fazer essa transição. Eu acho sempre que vale a pena. Eu acho sempre que vale a pena escrever. Acho que devemos sempre fazer o esforço para que as pessoas leiam o máximo possível. Até para gerir a frustração da malta que fazia as reportagens escritas, e foi inevitável caminhar-se para o multimédia, para os vídeos, para o consumo mais rápido, e a dificuldade está aí.
criar conteúdo de consumo rápido, ao mesmo tempo que se informa. Mas sim, tu hoje já não vais-me dizer quando é que foi a última vez que viste um jovem de 18 anos, ou 19 ou de 20, sentado no jardim, no banco do jardim, a ler o Público, ou o Jornal de Notícias, ou o Diário de Notícias. Já não acontece, esquece. Portanto, o público mudou, claramente. Tendo em conta estas alterações que estão a haver, por força do surgimento das novas tecnologias, avalias o jornalismo como uma evolução positiva ou achas que se está a perder muito aquilo que é o real jornalismo? Eu não acho que se está a perder o que é o real jornalismo, porque ele continua a ser feito. O que eu acho é que hoje há muito mais produção de conteúdo, jornalístico e não jornalístico, que acaba por confundir muitas vezes o público. Eu acho que esse é o problema, é que antigamente era mais fácil tu perceberes isto é jornalismo, porque não havia mais nada. Hoje o jornalismo continua a existir. Continua a haver jornalistas extraordinários a fazerem trabalhos absolutamente brutais, trabalhos jornalísticos puros e duros. O problema é que a oferta de conteúdo é tanta, as plataformas em que se pode consumir conteúdo é tanta, que tirou paciência às pessoas, se calhar para consumir o jornalismo puro e duro, porque a oferta é infindável. Portanto, eu acho que o jornalismo combate-se um bocadinho a si próprio atualmente e o novo mundo que entretanto surgiu. Agora, vai continuar a existir até ao final dos tempos, passará por fases em que se tem que reinventar, mas ai de nós que ele deixe de existir, porque se no mundo já está como está, se deixarmos de o ter, podemos todos fazer as malas e viver para Marte. Conta-me uma história engraçada da tua carreira que quando olhas para trás e te lembras dá-te uma gargalhada. Me dá uma gargalhada. Um momento mais Olha, cómico. mais cómico. Epá, pois. Essa não me tinhas avisado. Estas eras tais que tenho que puxar pela memória, porque pá, não sei, já deve ter acontecido tanta coisa. Entretanto, já me estão ali a chamar. Pá, acho que vou ter que ir. Estava a tentar só de lembrar aqui a mais. Pá, eu tive algumas que no momento foram dramáticas e depois resultaram em gargalhada, como, por exemplo, fazer uma entrevista. Pá, quer dizer, não é gargalhada, mas hoje consigo me rir disso. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi a um jogador chamado Johan Capdevila, que era campeão do mundo pela Espanha, que jogou no Benfica, mas Lateral esquerdo. exatamente. E ele já tinha saído do Benfica e, portanto, eu sabia que ele e o Jorge Jesus aquilo não tinha funcionado muito bem. E eu arranjei o número do indivíduo e entrevistei-o. Entrevista brutal, pá. O homem rasgou o Jorge Jesus de cima a baixo. Eu acabo a entrevista e digo: "Pô, isto vai ser brutal." Conclusão da história, eu não gravei a entrevista, foi por telefone. E nós, antigamente, aquilo era um bocado, nessa altura, era um bocado arcaico. Tu ligavas umas coisas aqui ao telefone e aquilo gravava para um gravador. Pronto, eu não gravei, esqueci-me de pôr a gravar. Obviamente, cheguei ao fim, não tinha nada. E eu, ei, que é isto? Pá, hoje consigo me rir, porquê? Porque é uma daquelas coisas que só com a experiência é que tu vais aprender. Desde então, tu olhas 3 vezes se está a gravar, e não como naquela vez, com o nervosismo, pá, ok, deve estar. E hoje consigo me rir da situação, ok, aquela entrevista nunca foi para o ar, devia ter ido, se calhar não, ainda bem, porque senão o JJ hoje não falava comigo, mas, mas é uma daquelas coisas de aprendizagem, sobretudo que hoje consigo me rir e no momento não. Há gargalhadas, tive muitas, gargalhadas tenho sobretudo nas idas ao estrangeiro. Uh, o convívio com a malta é o melhor e isso para mim são as gargalhadas que eu tive, não necessariamente de um trabalho em si. É difícil escolher nenhum momento que eu diga, pá, ri-me imenso naquele momento. Não tenho, lamento. Não pudeste depois voltar a gravar a entrevista com o jogador. Nunca mais me atendeu o gajo. Eu acho que ele se arrependeu. Eu acho que ele se arrependeu, e eu voltei a ligar, mas voltei a ligar para passar 2 horas, Mas ele porque nem naquele chegou a momento saber que não conseguiste, que afinal aquilo não tinha gravado. nunca mais falei com ele nunca mais falou comigo, não sei se ele procurou a entrevista ou não. Morreu ali o assunto, eu fiquei frustrado uma semana, nem conseguia dormir à noite, mas passou. Para bem dele e mal teu. Exato, para bem, se calhar para bem dele, exatamente, porque ele falou muito mal de Jorge Jesus. Seria um exclusivo bombástico. Nós, Seria. voltou alguma vez a acontecer algo assim, de ires fazer uma entrevista e depois acabares por não ter gravado, Essa foi a pior, acho eu. Essa, de resto, pelo impacto que tinha.
Sim, pelo impacto que tinha, sim, sim, sim. Não, felizmente. Aconteceu, mas aí eu percebi logo que aquilo estava a dar a geneira. Pai, há 3 anos fiz uma entrevista, olha assim, via Zoom com o André Silva, quando ele estava no Eintracht de Frankfurt, para a DAZN. Pá, e durante a entrevista, a ligação, aquilo, a net estava sempre a falhar ok, a qualidade não estava espetacular, mas de alguma forma eu consegui percebê-lo e tudo certo. Pá, no fim da entrevista faço o download da gravação e aquilo não se percebia nada. Estava tudo congelado, tipo, não havia uma frase que se percebesse. E obviamente não foi para o ar a entrevista, mas cá está, como eu já tinha uma experiência, já foi há 3 anos, portanto não foi assim há tanto tempo, pá, ali a frustração é lixada no momento, mas são 10 minutos em que ficas ali a pensar naquilo e depois segues a tua vida. Uma forma muito diferente de gerir a frustração do Muito, momento. muito, 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 muito diferente. Conta-me um estádio do mundo, um estádio à volta do mundo que tens muito interesse em visitar, mas ainda não visitaste. O que se calhar é difícil porque já estiveste em muitos, Não é difícil. Não é não é? difícil. Há um que eu tenho que ir e que vou ter que ir de alguma forma. E olha, quem sabe, se calhar no próximo Mundial. O Azteca no México. Uh, Sempre tive. Aquele estádio tem uma aura e sempre que vejo imagens daquele estádio, né? O gol do Maradona, há todo um misticismo que envolve aquele estádio que para mim tem um encanto brutal. Quero muito ir à Argentina, ao Monumental e à Bombonera, mas esses são clássicos. Mas o Estádio Azteca no México, tem que arranjar forma, uma desculpa qualquer de me ir lá um dia, porque cá está. Conta-me histórias que eu, né, minhas de infância, e eu acho que a mão de Deus de Maradona é provavelmente a mais mítica, e é um estádio, né, gigantesco, monumental. Aquilo, tu sentes que o estádio é grande quando vês fotografias e imagens daquilo, e é desde há muitos anos o estádio que eu sempre disse que tem que ir. Um jogador que seja um ídolo de infância para ti. Eu nunca tive ídolos. Já disse isto várias vezes. Por incrível que pareça, apaixonado por futebol como sou, nunca tive ídolos no sentido de pá, eu quero ter tudo deste gajo, quero seguir este gajo para todo lado. Eh, mas nos últimos anos, provavelmente, percebi que houve dois jogadores, mas sobretudo um que eu posso considerar como ídolos. O Zidane, para mim, é provavelmente. Eu não quero dizer o melhor jogador que alguma vez vi, porque provavelmente o Messi e o Ronaldo são outras coisas, não é? São se calhar melhores jogadores, mas o Zidane tinha uma forma de jogar que eu fica, se fosse preciso ficar uma semana a vê-lo seguido, ficava. E o Rui Costa tinha uma forma muito parecida de jogar com ele. O clássico camisola 10, que hoje em dia já não existe, eh, eram os dois. O Rui Costa, claro, por ser benfiquista e havia aquela questão da ligação ao Benfica, mas se calhar se tiver que escolher um, escolho Zidane. O jogo de futebol mais marcante que mais te marcou que já viste até hoje. E se te lembras, onde é que o viste, como é que viveste aquele momento? Não tem que ser obrigatoriamente num estádio. Não, mesmo na televisão, em qualquer lado. Não, esta é fácil para todos nós. Final do Euro 2016, nada bate isso. Eu sou muito benfiquista, adoro o Benfica e quero que o Benfica ganhe os jogos todos. Mas se calhar por ter sido imigrante, por ter estas 3, 4 costelas de imigrante, saber o que é estar longe do país, para mim não há nada acima da seleção. Eu sempre disse isto: se me dessem a escolher Benfica vencedor da Champions, Portugal campeão do mundo, Portugal campeão do mundo. E por isso, o jogo mais marcante, acho que para todos os que gostamos de futebol um bocadinho e da seleção, final do Euro 2016, não. Tive outros jogos muito marcantes, coisas extraordinárias, mas como esse, o que eu senti naquele golo e naquele apito final, não senti em mais momento nenhum. Onde é que estavas durante o jogo? Estava na redação do 0-0. Estávamos três a trabalhar nessa noite. Estavas a Eh, narrar. Não, 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 não. Na altura estava, no 00 não narrava. Estávamos a escrever, a fazer as notícias, Ok. mas quando acaba o jogo, acho que nunca mais ninguém fez nada. Aquilo foi acabar o jogo e fomos para a Avenida dos Aliados até às 9 da manhã. Foi a noite toda. Foi toda a noite, como diz o outro. Falando, falando no patriotismo no nosso país, acreditas que temos condições para lutar para vencer o Mundial do próximo ano? Condições temos.
futebolísticas, que é a única que interessa. Acho que temos mais do que nunca as condições futebolísticas e mais do que as condições futebolísticas. Já houve gerações que se calhar tiveram, não é? Os Figos, os Rui Costas, essa malta toda, o João Pinto. Eu acho que há uma coisa nesta seleção que é diferente de todas as outras e que começou em 2016 com a conquista do europeu, que é a mentalidade. Nós vamos para os europeus e para os mundiais a pensar que vamos para ganhar. E antigamente não íamos. Tínhamos medo de dizer que epá, não somos favoritos, não, vamos passar a fase de grupos e logo se vê. E hoje não. Hoje vamos, e é para ganhar. Podemos não ganhar. Mentalidade ambiciosa. Mentalidade vencedora e ambiciosa. E por isso é que ganhar o europeu, ganhar estas Ligas das Nações, então esta última, batendo a Alemanha e a Espanha, que são duas seleções, e já ninguém me Dos- pode dizer que a Alemanha e a Espanha não queriam bem ganhar. Queriam. Acho que esta Liga das Nações foi provavelmente uma das primeiras em que se percebeu, ok, vamos querer ganhar isto. Isto é importante e faz parte do crescimento da mentalidade vencedora. E, portanto, eu acho que Portugal está num lote de 6, 7 seleções claramente favoritas a ganhar o Mundial. Vamos ser? Não sei. Pode cair para qualquer lado. Provavelmente não vamos ser, mas acho que podemos. Achas que falta dar algum passo de forma a cimentar ainda mais o nosso crescimento? Não. Em termos de seleções, sou muito sincero. Acho que não. Acho que podemos discutir a questão da federação, se gostamos do Provença, se não gostamos do A equipa Provença, técnica. se gostamos da equipa técnica. Todas essas discussões podemos tê-las e está tudo certo. Acho que como nação, como capacidade futebolística e como mentalidade, sinceramente, acho que Portugal está ao nível da Espanha, da Alemanha, da, da França, da Inglaterra, do Brasil, acho que até está à frente do Brasil atualmente, está ao nível da. Acho que nós temos tudo aquilo que todos os outros candidatos têm para ganhar o Mundial. Acho que não há aqui nada que nós possamos dizer, epá, ainda nos falta dar este passo. Acho que não falta dar passo absolutamente nenhum. Podemos gostar do Martínez, podemos não gostar do Martínez. Também gostávamos, uns gostavam do Fernando Santos, outros não gostavam. Todos os selecionadores tiveram pessoas que gostavam deles e outros que não gostavam. Agora, não podemos é dizer, Portugal não tem neste momento tudo o que é preciso para ser campeão do mundo, porque tem. E tem, sobretudo, a ambição de o dizer também, que eu acho que era o que nos faltava até há pouco tempo. Portanto, agora vamos lá, amigos, e vamos à luta. Não vês uma seleção que neste momento se destaque face a todas as outras e seja neste momento a melhor do mundo de forma isolada? Há sempre a resposta fácil, não é? E a Espanha, se calhar, olhas para a Espanha agora e percebes que se calhar é a equipa que mais vezes te faz perceber que é a melhor do mundo. Mas também já foi em 2008, e 2010 e 2012, e depois deixou de ser. E depois foi a França campeã do mundo, também era de longe a melhor equipa do mundo. Uh, eu acho que é sempre muito subjetivo dizer isso, porque se houvesse uma e se realmente fosse a Espanha, tinham-nos ganho facilmente agora na final da Liga das Nações. Eu acho que há seleções que têm mais, podem estar mais perto de ganhar do que outras, porque realmente têm melhores jogadores e são grandes seleções. Mas acho que depois há ali um núcleo de 6, 7, 8 seleções, pá, que é no detalhe. É no detalhe, vai ser no detalhe. Uma Portugal questão muito ganhou de sorte, muito do momento. muito. Portugal ganhou a Espanha na final da Liga das Nações, podia ter perdido. Foi o detalhe, foi a defesa do Diogo Costa e a seguir o Ruben Neves marcou. Podia ter sido ao contrário. O Nai Simone podia ter defendido o penalti do Nuno Mendes e a seguir o Morata marcava e ganhava a Espanha. Acho que estamos nessa fase. Acho que estamos numa fase em que há várias seleções que podem ganhar e vai decidir o detalhe. Acho que é difícil escolher uma que seja claramente superior a todas as outras, como antigamente o Brasil era, se calhar. Hoje não há isso, acho que não há isso. Um jogador muito interessante e que está a ter um grande crescimento e aconselhas a acompanhar com especial atenção. Olha, Nick Voltemada, o ponta de lança do Sub-21 da Alemanha, do Stuttgart, tem um ar muito desengonçado, não parece jogador de futebol, mas é muito bom. Aliás, quem está a acompanhar o Euro Sub-21 está a ver isso, o homem está a marcar golos que se farta, e cá está, fui ao futebol alemão porque é aquele que eu realmente conheço mais, e o Voltemada neste momento até podia dizer os óbvios, não é? Podia dizer o Florian Wirtz, mas acho que o Florian Wirtz Já não é surpresa para já ninguém. não é surpresa para ninguém. O Nico Voltemada é um jogador para manter debaixo do olho porque não parece jogador, mas é muito bom jogador. Obrigado, sim, pela entrevista. Nada, pá, Depois espero eu mando que tenha. mensagem.